Eu sou a Maria José. Vamos continuar nossa leitura. Nós vamos falar sobre os números 7 e 8. As ofertas dos príncipes na dedicação do altar. As 7 lâmpadas do santuário e a consagração dos levitas. Número 7. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e o santificou e todos os seus utensílios, também o altar e todos os pertences, e os ungiu e os santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes e um carro, e cada um deles um boi. E os apresentaram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Recebei-os dele, e serão para servir no ministério da tenda da consagração. E os dará aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas os filhos de Coata nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário e os levavam aos ombros. E ofereceram aos príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Massom, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois. 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Massom, filho de Aminadab. No segundo dia fez a oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de Zacar. E como sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação dos pecados e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia ofereceu o príncipe de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimento. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um cordeiro, um carneiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação dos pecados, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Rubem,
Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de alimento. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zuriassadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimento. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um cordeiro, um carneiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zuriassadai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimento, e uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimento. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação dos pecados. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia nono ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimento. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação dos pecados, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gedeone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aisser, filho de Amissadai.
A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimento. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Aíser, filho de Amisadai. No dia do 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de alimento. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta foi a consagração do altar feita foi pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro. Cada prato de prata de 130 ciclos, cada bacia de 70, toda a prata dos vasos foi de 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, cada colher de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário, todo o ouro das colheres foi 120 ciclos. Todo o animal para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de alimentos, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os animais para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os cordeiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Essa foi a consagração do altar. E quando Moisés entrava na tenda da consagração para falar com ele, então ouviu a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins, assim como ele falava. Números 8. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão, dizendo: quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente ao candelabro. E Arão fez assim. Acendeu as lâmpadas do candelabro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candelabro, obra de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores era de ouro batido, conforme ao modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo:
toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre ele a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de alimento de flor de farinha amassada com azeite, e tomará tu outro novilho para expiação dos pecados. E farás chegar os levitas perante a tenda da consagração, e ajuntará toda a consagração dos filhos de Israel. Fará, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas por oferta movida perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas colocarão suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, então sacrifica tu um para expiação do pecado e outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão, perante os seus filhos, e lhe oferecerá oferta movida ao Senhor. E separará os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da consagração, e tu os purificarás, e por oferta movida os oferecerá. Portanto, ele, entre os filhos de Israel, me são dados em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado, porque meu é todo o primogênito, ou entre os filhos de Israel, e entre os homens, entre os animais, no dia em que na terra do Egito feri a todo primogênito o santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos sobre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, tenho dado para ministrarem o ministério dos filhos de Israel, na tenda da consagração, e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre eles, chegando-se filhos de Israel ao santuário. E assim fizeram Moisés e Arão e toda a consagração dos filhos de Israel, como os levitas, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhe fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os ofereceu em oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificar. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da consagração, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés. Acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esse é o ofício dos levitas, da idade de 25 para cima, entrarão para fazerem o serviço no ministério da tenda da consagração. Mas desde a